Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos agradecer ao Senhor por ter permitido nós vir aqui nesse local, aqui, trazido por Ele, e que graças a Deus, porque o frio não impediu nós virmos aqui. E também pelo dia que nos deste, pela vida, pela saúde e pela salvação em Cristo Jesus. Também vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento que nos está concedendo agora. Senhor, pedimos a Ti que nos abençoe os hinos que vamos cantar e pedimos em favor da mensagem e me dê sabedoria e a cada um de nós. Pedimos em favor dos que estão aqui presentes. Em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos com o perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Para o hino 104.
Glória
Abra vossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 7. Segundo diz a Bíblia, irmãos, eu acho que na face da terra, não sei, vamos ver o que a Bíblia diz, né? O que ela diz, então nós sabemos. Acho que não tem um ser humano, um homem que sofreu igual a Jó. Sofrer igual a Jó e não reclamar. Perder tudo o que tinha e não murmurar. Sem ter culpa de nada. Culpa era do inimigo de Satanás. Então Deus, para provar para Satanás que Jó, a fidelidade de Jó para com Deus, não estava porque Deus tinha abençoado ele, porque ele tinha muitas riquezas, tinha campos, tinha muito gado, ele tinha muitos funcionários, naquele tempo. Fala 500 juntas de bois, são 1000. Por exemplo, se for boi, junta de boi de trabalho, eu penso bem. Então, o livro de Jó, capítulo 7. Vem com 3. A mulher perguntou que não vai marcar, eu estou com 3 aqui engatilhado. Eu não sei se prego. É Jó, capítulo 7, ou é Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vou continuar de Jeremias, capítulo 18, que acho que foi até o versículo 14, mas é de domingo. Amanhã, se Deus permitir, continua ela. De Jeremias também, né? Então, Jó, aqui, Jó, lê alguns versículos. Jó 7:1 diz assim: porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do assalariado? Como o servo que suspira pela sombra, e como o assalariado que espera pela sua paga. Que é o mês, né? O assalariado chega no fim do mês e está esperando o pagamento, né? 3. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. Me farto, está exaltado assim. Eu fico desse jeito amanhã cedo, não vejo a hora de levantar, vira para lá, se cansa de estar enjoado da cama. Quando deita, a cama é gostosa, eu acho. De manhã parece que é acostumado a levantar cedo, né? Então toda a vida aí vai indo, aguenta um pouco, mas acaba levantando. Então aqui fala: deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de terrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abomináveis. Então aqui no versículo 1, Jó, os irmãos, só pense bem, Jó sob uma pressão, sabe aquela pressão de todos os lados, uma pressão tremenda, né? Primeiro pelos sofrimentos, que ele chegou a ponto, para trás fala, né, nos outros capítulos,
que ele chegou a ponto de pedir a morte, de desejar morrer. Agora, uma pergunta: morrer neste estado, parece que a vida foi uma vida sem propósito. Ele pensa: por que Deus colocou eu no mundo? Por que eu estou na vida, neste mundo? Como eu já vi alguém falar, fazer peso em cima da terra, sem um propósito. Então nós, irmãos, devemos ter um propósito. Não estou falando de Jó, né? Nós devemos sempre ter um propósito na nossa vida. Mas esse propósito precisa que glorifique a Deus. Não o propósito só glorificar a mim mesmo. Hoje não tivemos o propósito de vir aqui nos cultos, nesse culto. É um propósito que nós temos, que Deus pôs nós no mundo para alguma finalidade. Mas ele, falando de Jó, ele não vê nada a não ser destruição. Quanta gente hoje que está assim, irmãos, não vê nada de bom neste mundo, na vida deles, só destruição. Família quebrada, família desordenada, com doença, sem Deus na causa, na vida. Tem muita gente sofrendo, mas poucos se dão conta do que está ocorrendo no mundo espiritual. Só dá conta da vida material, da vida física, só reclama. Se está chovendo, reclama. Começa a chover um dia, chove mais outro, chove, o povo grita, reclama. Se faz calor, mais calor, o povo reclama. Se faz sol, se começa a repetir uma comida, comendo, reclama. O homem só reclama. Mas não olha por o lado espiritual, agradecer a Deus, e só os cristãos. Que Jó estava sendo provado por Deus, ele não sabia. Provado por Deus. Por quê? Porque Satanás, ele não acreditava na fidelidade de Jó a Deus, sem por interesse. Satanás já falou, Deus já falou para Satanás assim, quando foi lá: você não viu meu servo Jó lá? Ele, homem fiel, temente a Deus. Deus conhece os que são, onde estão os que temem a Ele, que lá dentro do coração. Mas o inimigo já vai, mas também ele só tem tudo de bom, tem tudo que ele quer na terra. Porque isso é óbvio, irmãos. Uma família bem estruturada, bem financeiramente, com saúde. Lá poucas, não estou falando disso cristão, não lembra de Deus. Tem tudo o que quer, não agradece a Deus. Isso começa a ficar se orgulhar e despreza os humildes. Agora, será? Agora, ele não acreditava na fidelidade de Jó. Será que tenha havido outro ser humano, o qual o Senhor tenha provado como ele fez com Jó? Nós não sabemos. Cada um de nós sabemos, ninguém de nós passou por isso. Por mais dificuldade que passa uma família, uma pessoa, um dono da casa, mas nesse ponto aqui, como Jó, não. Agora Jó, ele dirige as suas palavras a Deus. Uma oração na forma humilde, sem murmuração, mas com fé. Jó não se sentia como um culpado na sua consciência. E nós sabemos, irmãos, quando nós não temos culpas.
Nós sabemos bem quando nós estamos errados, quando as coisas não estão dando certo, pela consciência nós sabemos. Eu fiz que no irmão Paulo ontem pregou sempre todas as mensagens excelentes, mas ontem ele deixou eu bem, nós, né, todos, né, o assunto que ele trouxe. Agora, nós sabemos quando a nossa consciência, não, eu errei em tal lugar. É a mesma coisa de você fazer uma prova, assim, para você passar no exame, você tem dúvida, isso aqui eu não sei, então você vai arriscar. Se não deu certo, você já sabe, foi lá. A tua consciência já está clara na consciência. Mas também não sabia o porquê estava acontecendo aquilo. Vocês pensem bem. E às vezes nós também acontecem essas coisas, às vezes nós não sabemos o porquê. Então Jó estava sendo provado por Deus, a Satanás, sobre a fidelidade dele a Deus, e não pelas riquezas. Não é que Jó era fiel a Deus por causa da riqueza, por causa que ele tinha muitas coisas. No versículo 2 ele fala: como o servo que suspira pela sombra. Irmãos, o servo, o que a sombra faz? É um descanso. Ele trabalha o dia todo, ou ele anda assalariado, trabalha no sol quente. Nós já trabalhamos, todos nós aqui trabalhando. Sabe o que é nesse solão de dezembro aí, no meio do dia, debaixo do sol, carpindo, roçando, plantando, fazendo qualquer tipo de serviço. Sabe que não é fácil. E quando você chega na sombra para almoçar, para tomar o café, numa hora que a gente tomava, você descansar, não via uma sombra, porque as nuvens encobriam no sol assim, a gente sentia aquele alívio. Todos nós temos experiência disso. Para quem está nas grandes capitais, cidades, que não sabem. Muito que nasceu na cidade, trabalhou na cidade, não conhece o campo, como é que é, como funciona. Ele fala: e como o assalariado que espera pela sua paga, ele está trabalhando porque ele está esperando para ele receber no fim do mês o salário, já fala assalariado. Aqui ele descreve a vida humana como um fardo pesado, nesse sentido. Às vezes repleto de dor e frustração. Muitos estão numa situação assim, repleto de dor. Quem de nós que não temos dor? Eu há muitos anos vivi bem sem quase sentir dor, mas nesses últimos dias sentindo umas dor terríveis nas costas, que coisa que eu nunca senti. Então você fica repleto, fica frustrado às vezes. Que eu prontei, que eu fiz, será que agora essa dor não vai sarar? Dor nas costas, voltar como era antes? Então, aqui é uma expressão da fadiga da vida e da busca por descanso em meio à provação. Quem é que não está naquela expressão, fadigado? Né? Você sabe que a fadiga fisicamente, ela deixa até a nossa alma fadigada. Você sente o abalo assim, perde até o ânimo de viver, mexe lá no centro do eu da pessoa, por busca de um descanso no meio daquela provação que está passando. Este sofrimento não era punição por algum pecado específico de Jó, mas sim um teste da fé dele, não para Deus. Deus não precisa de testar nossa fé para ele de forma nenhuma. Às vezes ele testa a nossa fé para outro, numa família, que nem a pessoa vê um da família ou os amigos, vê aquele cristão, aquele filho de Deus, veja que ele deixa passar muitas coisas. Ele procura fazer justiça, não vê ele reclamar, não vê ele fazer. Olha,
Deus provando a fé dele, que tem fé em Deus para pessoas, para a família, para os amigos, pelos vizinhos. É bom a gente dar bom testemunho. Agrada a Deus e a gente dorme até melhor, se sente bem. E da sua boca, tão fiel, até nós não falarmos, irmãos, a nossa boca, nós devemos ser a boca nascida de eternismo. Não vou falar o nome dele, eu estou dizendo uma pessoa, fala que era muito amigo, né? Já trabalhamos até junto, em tempos passados. Ele está indo numa igreja, já convidei para ver que está indo. Quando conversar comigo, hoje eu vi ele, mas não tive a oportunidade. Quero perguntar e falar para ele: escuta, você teve um encontro com Jesus Cristo, que nem Nicodemos teve? Falar, você passou por um novo nascimento ou está apenas religião? Aquelas palavras que você falava, aquelas brincadeiras, aquele tipo que você ainda está falando? Porque a boca tem que ser nova também, uma novidade, não falar os palavrões que de longe escuta. Isso é sinal do novo nascimento. Mas Jó, ele foi fiel naquela relação com Deus diariamente, mesmo no sofrimento. E nós não é só aqui, irmãos, devemos ser diariamente, todos os dias, ser fiel a Deus. A gente parece muitas provações na vida, no trabalho, neste mundo, para tirar de nós ser fiel a Deus, aquilo que é pecado. Se não é pecado, a gente anda. Jesus não diz assim: se alguém te obrigar você a andar 1 milha, anda com ele 2. Se alguém te obriga você a fazer uma coisa, não é pecado, você faz mais do que ele pediu. Outra prova difícil: se ele tirar a tua túnica, traga também a tua capa. Não é assim? Se eu não estou invertendo a situação, o artigo. Olha, irmãos, por que Jesus disse assim? Para evitar contendar. Salomão não disse assim: a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira? Para evitar contenda. Jesus não disse assim: ninguém te dá numa face e oferece a outra. Não é para você estar oferecendo, dá na outra aqui, agora eu gostei. Não é. Se for para você retribuir, você vai ter que retribuir maior. Se ele te der um tapa, você vai dar um murro nele, vai brigar. Para evitar contenda, oferece a outra. Então, agora aqui no 3 fala assim: me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. A sociedade da época de Jó, naquele tempo, e hoje também tem isso, muitas igrejas, infelizmente, valorizava e hoje valoriza muito a prosperidade. Fala, quem está prosperando porque se é fiel a Deus, porque ele é um cristão, ele é crente, porque ele está prosperando. Como sinal de bênção, imagina. Não quer dizer que Deus não vai nos abençoar, você não vai prosperar. Mas não é isso o alvo, não é isso o propósito de Deus. Ele quer ver nós prosperar na vida espiritual. O que é prosperar? Crescer na vida espiritual. Ficar maduro. Que se amadurecer na vida espiritual, maduro vai crescer ou vai dar frutos. Bênção de Deus. E o sofrimento como indicativo de pecado. Está pecado? Geralmente, até nós cristãos pensamos, não podemos falar, às vezes você passa no pensamento.
Pensamento passa muita coisa. Nós deve estar pecando, mas só que não deve apontar o dedo, não deve falar de forma nenhuma. Aquela pessoa lá está sofrendo porque está em pecado. É ele que sabe, a pessoa, é o irmão. A condição de Jó, outrora um homem rico, próspero, que agora se encontra numa extrema miséria e dor. Olha, você vê uma pessoa que tem, olha, precisa ser muito rico, tem a casa dele, tem o carro, tem tudo, daqui a pouco ele perde tudo, ele fica ainda doente, fica com dor, ainda junta aquelas coisas, doença. É terrível, irmãos. É fácil falar dos outros, mas precisa passar por essa experiência. Só que nós aguentamos? Só Deus que sabe, mas Deus, o Espírito Santo, se nós estiver bem firme nele, vamos aguentar. A condição de Jó era essa, e a condição de muito hoje é dessa situação. Era vista como uma inversão completa de ordem da estabelecida e um sinal de desaprovação divina. Então, na vida está invertendo os valores aí. Em vez de estar progredindo, mas caiu, perdeu tudo. Ainda por sinal, ainda perdeu mais a saúde. Pelo menos na visão dos seus amigos. A herança mencionada não é uma bênção, mas um sinal, um fardo de meses de vaidade e noite de trabalho e sofrimento. Muita vaidade. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, disse assim, ó, vaidade de vaidade. Diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele ficou só na vaidade aqui, patinando aqui, não saiu para enfatizar para nós sabermos que tudo desta terra, neste mundo, é vaidade. E nós participamos também. Mas nós devemos controlar essa nossa vaidade, porque tudo aqui é vaidade, porque acaba. Morreu, acabou. Ou você pode perder essas coisas antes de morrer ainda. Quanta gente que tinha, perdeu o que tinha. Quantos, meu avô, rico, homem rico, tinha muito gado, 500 cabeças de gado chegou a ter. Homem rico, 125 alqueires de terra, café, coisa de 1000 sacos, isso eu lembro ainda, meu moleque não lembra, a tulha, chegava em cima, tinha caminhão, morreu. Sabe quem é que acabou cuidando dele? Um estranho, o Luiz e a Neia, que o irmão Jorge Stide conheceu o Luiz Borges, o irmão Daniel também, que morava na casa. O vô ficou, a tia Alice mudou para Birajara, pôs eles na casa, quer dizer, lá, cuidando dos avôs, nosso avô. Ia lá o vô daquele jeito lá, não parece aquele homem. Morreu quase 100 anos, se fartou pouquinho para chegar aos 100 anos. E lá, tudo, o resto é tudo vaidade, ficou, ele foi. Agora, irmãos, viver uma vida aqui neste mundo sem Deus não vale nada. Para quem? Para nós sabemos. Nós olhamos o olhar espiritual, viver neste mundo, nesta vida sem Deus, a vida é vã, é vaidade. É uma vida sem perspectiva, uma vida sem esperança. Tudo é vaidade, sem Deus, sem salvação. Se tiver sem Ele, se tiver sem Jesus, não tem como ter Deus e não ter Jesus, e ter Jesus, não ter Deus. Jesus disse, crê em Deus e crê também em mim. Talvez a pessoa crê em Deus, tem fé em Deus, Deus é grande, ora para Deus, rende culto a Ele, reza e etc. Mas não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habitando. Irmãos, Jó, um homem justo e próspero, diz, foi confrontado com um sofrimento e uma dor inexplicável.
ficou isso registrado na Bíblia. Eu já esqueci, eu estudei um pouco a história, porque eu ouvi o pastor Antônio falar, já vi muito falar. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó, que foi escrito primeiro, eu perdi esse estudo. Eu tinha o estudo, me parece, eu acho que é antes do... Isso eu não vou arriscar agora, que tem que procurar para me estudar, não guardei na memória. Só sei dizer que é um livro, está aqui, mas é um livro muito antigo. Talvez antes de Gênesis, lá pela data, não é que o que é do livro de Gênesis, ele foi acontecido antes, mas não antes de Deus formar o primeiro homem, Adão. Então, Jó passou uma temporada de sofrimento constante, até quando Deus permitiu que passasse. Porque nada acontece debaixo do céu, nessa fase da terra e conosco, sem Deus permitir. Deus permitiu Satanás entrar na vida de Jó, mas só não toque na vida dele. Ele tirou tudo, mas a vida não. Deus preserva. No entanto, irmãos, a fé cristã, a fé genuína, que mesmo em meio ao sofrimento, meio de angústias, irmãos, Deus está presente e oferece esperança e consolo. Quantas vezes ia na casa da irmã Marinha, lá a irmã Francelina falava: pastor, peguei a mão, peço para Deus me levar, não me leva, estou dando trabalho. E falava: não, irmã, não chegou a hora ainda. Deus leva a hora, chega a hora e vai mesmo, é a hora certa. Quantas vezes? Nunca vi ela reclamando, chegando, bom, quem sabe bem é a irmã Marina, né? Porque às vezes a gente fala as coisas, quem sabe quem convive junto. Mas não tinha espírito disso, não. Agora, irmão, de reclamação. A experiência de Jó serve de muito para nós também, irmão. Embora uma dolorosa dor, uma vida cheia de dor, de aborrecimento, pode nos lembrar da importância da perseverança na fé. Então nós devemos pensar isso. Não devemos desanimar dessa vida que nós estamos levando, seguindo a Cristo. Nós não devemos desanimar de abandonar o culto de uma vez por todas. Nós devemos cada vez mais procurar estar perto do Senhor, porque o resto só acaba. Quantos hoje que não deixou o culto, que a igreja está cultuando a Deus por causa do jogo da seleção do Brasil? Quantos? Eu sei até daqui. Para começar, encontrei um e indo no lugar para assistir os jogos. Só pode ir depois que passou, na hora que eu descobri. Mas não é membro da igreja, mas foi. Irmãos, mesmo quando não compreendemos os propósitos de Deus, às vezes nós não compreendemos tudo, mas devemos ter fé, esperança e orar a Deus, pedir a Deus. Mesmo que nós estamos, às vezes, nós chegamos numa situação que estamos sem força, fraco. Aí ele fala aqui no 4, deitando-me a dormir, que é a hora mais gostosa, pelo menos eu, irmãos, os seus irmãos, que eu acho, a hora que eu deito, a hora de dormir, a hora que eu mais gosto da noite. Oro a Deus, peço para a família, peço para os irmãos, para a igreja, agradeço a Deus pelo que ter estudado tanto que eu estudei de dia, que Ele me dando sabedoria, me dando as condições, os alimentos, a família. Ora a Deus, família da esposa, da minha sogra.
Se o Simão não faz isso, pode procurar fazer, mas acredito que faz. Deitando-me a dormir, então digo, que frase, quando me levantarei? Olha o ponto de interrogação. Será que vou levantar? A gente sabe o que deitou, irmão, mas sabe o que se vai levantar? Não esqueço também o pai o vô da Jéssica, da dentista, meu tio Neno. Ele saiu para ir trabalhar na Bambuca, lá na Barra Grande, falou para a mulher dele, certas brincadeiras parece que acaba sendo. Tchau, Teno, vou, mas não sei se volto. Voltou infartado, foi para o hospital, morreu. Que coisa, certas conversas, mas não é por causa disso, chegou a hora. Aí depois ele fala, mais comprida é a noite, e nós estamos na noite comprida. O dia 24 de junho é a noite mais comprida, mais longa, o dia já é curto, e nós estamos na noite comprida. 6 horas já está escuro, 6 horas da manhã está escuro. Quem for para seguir sol, poxa vida, 6 horas, 7 horas, o sol acho que está nascendo, não prestei atenção, mas... Depois ele fala, e farto-me. Não está a versão, não olhei, irmão Paulo, na minha, na outra lá. Leia esse versículo 4 aí, irmão. Por favor. Ao deitar-me, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. É igual, então. Até a alva, você sabe que é a alva, né? É o amanhecer, a madrugada, né? Então ele diz, imagine só a tristeza desse homem de Deus, que encheu o coração e a mente de Jó quanto a esta situação. Não havia descanso, ele via, não havia descanso, nem de dia e nem à noite, não havia descanso. É um lamento profundo sobre a condição humana, irmãos, chegar num ponto desse, marcado pelo sofrimento e pela aparente falta de esperança. Parece que tem que ver aquela aparente assim, ó, falta de esperança. Será que eu vou levantar? Será que eu vou viver? Será? Eu não tenho, você vai dizer, eu quero viver até chegar a 80 anos, 75, não tem que eu percebo dizer que eu não quero morrer logo, não. De jeito, eu não falo a palavra dessa, eu falo pelo contrário. Pelo contrário. Se eu soubesse, Deus avisasse, vai morrer amanhã, eu agradecia a Deus hoje por isso, não ia ficar apavorado, não. Não sei os irmãos, mas eu não. Então, graças a Deus. Duro é ficar sofrendo, irmãos, mas a gente não sabe o dia da manhã. Tenho medo disso aí, mas não fazer o que? Não sabe. Jó faz uma pergunta, quando me levantarei? Então revela aqui a ansiedade e a importância de Jó diante da longa noite de dor. Ele falando assim, a minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó, porque ele coçava até com caco de telhas, imagina só, cheio de coisa que ficou, lepra, doença, ferida. A minha pele está gretada. O que é gretada? Trincada deve ser, greta, né? Olha a greta aí, ó. Trincada, deve estar a pele tudo rachada dele, trincada. E se fez abominável, quer dizer, mau cheiro. Que situação. Irmãos, quanto a esse tipo de enfermidade que se apoderava na vida de Jó, os tumores que se desenvolveram, acabaram com a pele dele, tumores. Nós falávamos que cabeça de prego, né? Furúnculo, né? Na língua antiga, cabeça de prego.
seguiram-se de uma secreção repugnante de mau cheiro. A enfermidade de Jó pode ter sido uma combinação de doença, de várias sintomas impossíveis, entretanto, aparecia por toda a sua pele, por tudo, com dores mais sensíveis, todo o órgão físico dele com dor. Os meus dias, versículo 6, são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança. Os meus dias são mais velozes, os dias deles mais rápidos, velozes, do que a lançadeira do tecelão, que tecela tecido assim, e no fim acaba sem esperança. Você trabalha, vivendo, trabalhando, não fica, acaba vivendo sem esperança, recebe, ganha, fica devendo, não sobra, não dá nem para pagar as dívidas, vai vivendo uma vida sem esperança. Quando é que eu vou sair disso? Com respeito a esta situação repugnante, ele relaciona que, no sentido físico, doméstico e financeiro, Jó não há esperança, porque perdeu tudo que ele tinha. Então vai ter esperança? Se perde todos que tinha, não tem nada de fazer dinheiro, não tem como ganhar dinheiro, não tem nem a saúde, não tem nada das propriedades que tinha, filhos. Primeiro mexeu, olha os filhos, onde vai pegar, né? No versículo capítulo 1, 2, né? 7, lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Note bem que a vida dele é como o vento passar. Os olhos como não tornarão a ver, porque por causa da dor física que ele tinha, e a perda de esperança. E perder a esperança não é para menos da volta de saúde, depois para o final ver que Deus deu o dobro para ele. E os amigos dele vinham acusar ele, eu esqueci os nomes, agora não guardo a memória, vinha acusar ele, falando: você está pecado com a coisa que você fez, pecado, culpa dele. Não. Então Jó, ele estava equivocado em tudo isso, através dessa situação. Mas o Senhor nos mostra que não importa o quanto a situação possa ser maligna, má, se conhecemos o Senhor, não há nada que Ele possa nos mudar ou inverter a situação. Se não é conhecer o Senhor, o inimigo trabalha. Ele pode tirar, Deus permitir, tirar muitas coisas de nós, a nossa felicidade, mas a salvação não tira. A morte, a nossa vida, Ele não tira. Ele pode, por isso. Mas isso não muda nada para nós, irmãos. A nossa fé, quando a pessoa passou por um novo nascimento verdadeiro, ele aguenta firme. Ele aguenta firme na igreja. Não quer dizer que ele vai vir em todos os cultos, não vai ter falha. Não, mas o alvo dele é isso: está no culto, não tem rixa com ninguém, não fica sentido com ninguém. Se fica, mas passa. A gente deve culpar. Se cada um que desviou, toda a igreja desviou, se ele culpasse a ele, mudaria. Mas ele culpa os outros, culpa membro. Fala de coluna da igreja, tem várias aqui. Tem um que parece que fica olhando meio torto nele, assim, com que jeito. Falei: que você olhar para Cristo, rapaz. Falei para ele: tem que olhar para Cristo. A gente olha para a gente. Onde está o problema? Onde está? Está nas pessoas. Os olhos dos que agora me veem, 8, não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Deixa para outra ocasião, se Deus permitir. Então, irmãos,
Então, lembrando que, porventura, não tem o homem guerra sobre a terra, né? Versículo 1. E não são os seus dias como os dias do assalariado? Então, nossos dias contam com o dia como salariado. Um dia, se nós não desanimar, nós vamos trabalhando, o salário nosso é o galardão nos céus. A salvação não é pagar, nós não pagamos, ela é gratuita. Nós somos salvos. Mas a nossa coroa, a nossa recompensa, a nossa bênção, o galardão, aí é por fidelidade, por nós trabalhar, por pregar o Evangelho. Que nem o irmão Paulo citou ontem, eu pensando, né, quando ele falando da atalaia, aí não demorou muito, ele já falou, pensando, atalaia, nós somos atalaia hoje, porque se nós temos o Evangelho, ele já falou, então não precisa falar isso no final. Então, o atalaia somos nós somos vigia. Então, se nós não falar de Cristo para a pessoa, ele morrer, o sangue dele vai ser cobrado em nós. Não é que nós vamos perder a salvação, Deus cobra. E se nós, para pregar na igreja, exortar um irmão, considerar um irmão, está errado, está no caminho, está errado, é para exortar, falar para ele. Se a gente encobrir e ficar quieto, então Deus vai cobrar de nós. Cada um de nós, pregadores, irmãos, é uma atalaia. Nós estamos aqui porque Deus colocou nós, tirou nós das trevas e deu o Espírito Santo, Consolador, para nós passar para frente o Evangelho. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Ter a vida em olhar que não é. Vocês sabem. Os sanfoneiros da questão do Brasil, eles tocam bonito. Até do meu sofá. Eles chacoalham a sanfona, mas a sanfona é nova, né? São bonitos. 195. 195. É, 195.
Irmão Paulo, termina com uma oração. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar amanhã aqui novamente. Domingo passado foi o irmão Fábio, pregou, e amanhã estamos nós aqui. Senhor, somos gratos, né, pelo dia de hoje, por tudo que tem feito por nós até o dia de hoje. Agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, né, que o Senhor possa levar hoje muito som, né, que possamos estar aqui durante a manhã. Agradecemos pela mensagem exposta pelo pastor, né, por cada um que esteve, que o Senhor esteja protegendo a nossa família, as pessoas que têm ao nosso redor. E agradecemos mais uma vez, né, pela salvação de Cristo Jesus através do seu amor demonstrado na cruz ao se entregar por nós, né, pecadores. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.